Olá, hoje venho-vos apresentar mais uma palestra de Abdu'l-Bahá na sua viagem ao Ocidente, a palestra de 4 de dezembro de 1912, proferida por Abdu'l-Bahá na Sociedade Teosófica, na Broadway, em Nova York. Mais uma das palestras inscritas neste maravilhoso livro, A Promulgação da Paz Universal. A própria Biblioteca Bahá'í identifica esta obra como uma coleção de palestras dadas por Abdu'l-Bahá durante 9 meses da sua viagem, aos Estados Unidos e Canadá em 1912. Nela, ele vem apresentar a mensagem de Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, e do qual o caminho que a humanidade deve trilhar. E então eu chamei a esta série de 4 episódios, do qual este é o primeiro, O Sol que Nunca se Apaga. Abdu'l-Bahá trata neste episódio da alma humana, da maturidade da humanidade. Esta palestra é uma palestra realmente que nos traz à nossa mente e ao nosso espírito reflexões precisas sobre os ensinamentos, sobre aquilo que a humanidade necessita para que possa amadurecer. Então, a ideia central desta palestra, que eu vou traduzir nesta série, é... embora seja uma palestra aparentemente filosófica, porque Abdu'l-Bahá vem tratar o tema de Deus, vem tratar o tema da criação, da alma, da natureza humana, dos manifestantes divinos e do seu papel. E Abdu'l-Bahá estava, na verdade, a falar do drama central da humanidade. A passagem de um estado de infância espiritual e de adolescência turbulenta para uma maturidade coletiva. E essa maturidade coletiva baseada na unidade, na justiça, na razão, na espiritualidade e na paz. A própria visão Bahá'í descreve a humanidade como tendo atravessado a infância e estando no limiar da maturidade coletiva. Vivemos num período de transição, comparável à própria adolescência, com todas as turbulências que ela implica. Também afirma Abdu'l-Bahá que o bem-estar, a paz e a segurança da raça humana dependem da firme edificação, da construção, do crescimento e do desenvolvimento da unidade. Então, queridos amigos, neste primeiro episódio, vamos então falar de Deus. Como Abdu'l-Bahá trouxe, Deus não cabe num calendário, quando a criação é maior do que a nossa cabeça. Imaginem alguém entrar numa sala, olhar para o universo, para as estrelas, para as galáxias, para os oceanos, para as florestas, para as consciências humanas, para os mistérios da matéria, do nascimento e da morte, e dizer: pronto, resolvi. Tudo isto começou exatamente quando o meu grupo religioso disse que começou. Imaginem esta hipótese. Não deixa de ser uma coragem admirável. Um pouco assustadora, convenhamos, mas admirável. É mais ou menos como olhar para uma biblioteca infinita, pegar num marcador de páginas e dizer: a história inteira começa aqui, porque foi aqui
que eu abri o livro. No dia 4 de dezembro de 1912, em Nova York, Abdu'l-Bahá dirige-se a uma plateia da Sociedade Teosófica. Ele já estava no fim da sua viagem à América do Norte. Durante meses, ele proferiu palestras, conferências por toda a sorte de ambientes, em universidades, em igrejas, em sinagogas, em casas particulares de amigos, associações de paz, espaços de reflexão espiritual. Mas aqui, diante de uma audiência interessada nos mistérios da realidade, a Sociedade Teosófica, ele começa a palestra por libertar a mente humana de uma visão pequena de Deus. Aquela que falámos anteriormente. Mas antes de entrarmos na palestra, deixem-me voltar a situar esta figura ímpar da história, Bahá'í, Abdu'l-Bahá, o centro do convênio. Abdu'l-Bahá foi o filho mais velho de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, nascido na Pérsia. Para os Bahá'ís, Baha'u'lláh é o manifestante de Deus para esta era. Aquele que veio proclamar a unidade da humanidade, a necessidade da paz universal, a harmonia entre ciência e religião, a eliminação dos preconceitos e a construção de uma nova civilização mundial com base na justiça. Uma civilização mundial justa. Abdu'l-Bahá não foi um novo profeta, nem um manifestante de Deus. Ele era, sim, o centro da aliança Bahá'í. O intérprete autorizado da sua palavra e o exemplo vivo dos seus ensinamentos. Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í que se seguiu após a morte para conduzir os destinos da fé Bahá'í, descreveu-o como o intérprete infalível da palavra do manifestante divino Baha'u'lláh e a personificação dos ideais Bahá'ís na sua vida. Por isso ele era chamado de o mestre. E isto é essencial. Abdu'l-Bahá não fala nesta palestra como um filósofo que apresenta um argumento para vencer um debate. Não. Ele fala como alguém que recebeu uma missão de tornar compreensível, praticável e socialmente transformadora a mensagem do manifestante divino, Baha'u'lláh. Ele é, Abdu'l-Bahá, por assim dizer, o grande construtor pedagógico da mensagem divina nesta nova era. Não no sentido de fundar uma religião separada, mas no sentido de traduzir a revelação de Baha'u'lláh em linguagem de civilização, educação, ética, ciência, família humana e paz, nunca deixando criar cisões na fé Bahá'í, como aconteceu em tantas e tantas religiões. Abdu'l-Bahá começa com uma crítica poderosa. Ele diz que há pessoas que não penetram a realidade interior da criação, não conseguem compreender os mistérios materiais e espirituais e vivem apenas de ideias herdadas. Elas não investigam,
não veem por si próprias, são incapazes de investigar a verdade por si próprias. Não escutam por si mesmas. Escutam pelos ouvidos dos outros. Dependem e aceitam as tradições repetidas que formam o seu entendimento. Abdu'l-Bahá diz: pure ignorance, ignorância pura. E aqui podemos traduzir neste pequeno comentário. Abdu'l-Bahá chama esta condição de pura ignorância não porque a pessoa não tem informação, mas porque aceita essa informação sem iluminação interior. E isto hoje, queridos amigos, isto hoje é extremamente atual. Basta ver 2 ou 3 vídeos e já somos mestres. Vivemos num tempo em que as pessoas dizem: eu não sigo tradição nenhuma, eu pesquiso. Mas o significado de pesquisar significa ler 2 ou 3 opúsculos, ver 3 ou 4 vídeos, ler 6 ou 7 comentários, normalmente zangados, ouvir um podcast ou 2 podcasts de 4 horas e seguidamente conclui: agora sou um especialista nesta matéria. Seja geopolítica, saúde pública, física quântica ou até a criação de galinhas. Este é o mundo que estamos a viver. A modernidade criou um fenómeno curioso. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca foi tão fácil estar confiante sobre coisas. Estamos confiantes sobre coisas que nem sequer compreendemos. Abdu'l-Bahá, então, confronta a ideia de que a criação teria começado de modo acidental, num tempo limitado e recente. Ele mostra que se Deus é eternamente criador, a criação não pode ser imaginada como algo que apareceu apenas depois. Como se antes Deus estivesse sem expressão, sem domínio, sem manifestação dos seus atributos. Abdu'l-Bahá usa a imagem do rei. Não há rei sem reino, sem povo, sem domínio. Só isto nos pode fazer alargar o nosso entendimento. Porque isto é profundamente prático e até científico. Então ele diz: God has ever been a creator. Deus foi sempre, desde o princípio que não tem princípio e do fim que não tem fim, como é dito na Bíblia. Ele esteve sempre presente. Se Deus sempre foi o Criador, a criação não pode e não é um acidente. Se Deus sempre foi o provedor, a generosidade divina não começou ontem. Se Deus sempre foi o vivificador, aquilo que dá vida, a vida não é um improviso. Se Deus sempre foi benfeitor, a existência está mergulhada numa corrente de dávidas. Olhem para aquilo que nós temos sem nunca termos que trabalhar para isso, o nosso planeta. Depois Abdu'l-Bahá usa outra imagem. Ele vem usar a imagem do Sol. O Sol é o Sol porque irradia luz e calor. Como imaginar um Sol sem luz e sem calor? Isso seria imaginar algo que ainda não é Sol. Do mesmo modo, imaginar Deus sem criação, sem generosidade, sem atributos manifestos,
seria reduzir a própria divindade. Vou procurar-vos dar uma visão que possa trazer e ganhar uma força visual. Imagina um quadro onde tu te encontras a ver o nascer do sol, com um som leve de fundo, som da natureza. Deus não é silêncio vazio. Deus é fonte de luz. Abdu'l-Bahá também explica que certas passagens contidas no livro Gênesis da Bíblia não devem ser lidas apenas literalmente. Por exemplo, como falar de primeiro dia antes da criação do Sol, se o dia depende da luz solar? O ponto de Abdu'l-Bahá, o ponto dele, não é de forma nenhuma ridicularizar a escritura ou menorizá-la. Nada disso. O que ele vem mostrar é que as escrituras sagradas possuem significados interiores e não podem ser interpretadas à letra. Elas não podem ser interpretadas à letra, porque as escrituras sagradas provêm do sagrado, provêm do divino, não provêm exclusivamente da mente humana. E esta frase é decisiva quando se tratamos de religião. A religião perde a sua inteligência espiritual e transforma o símbolo em pedra quando não somos capazes de o fazer. A ciência perde a sua humildade espiritual e transforma a descoberta em arrogância. O que Abdu'l-Bahá vem fazer é unir duas coisas. Ele vem unir a fé com a razão, a escritura com a interpretação e a reverência com a inteligência. Aqui vou trazer-vos um mundo atual, ligar isto ao mundo atual. O mundo de hoje sofre porque absolutiza fragmentos, já repararam? Uns absolutizam a economia, outros absolutizam a nação como primado de tudo, outros absolutizam as ideologias, a ideologia em que acreditam, como a única, outros a sua própria identidade, outros o mercado, outros a tecnologia. Isto é o que estamos a assistir. E há ainda quem absolutize, este ainda é pior, a própria opinião, que é o tipo mais perigoso da absolutização, porque geralmente vem acompanhado da frase "eu só estou a dizer a verdade". Já repararam? Deixem-me trazer-vos agora à Terra, ao presente, citando informações contidas no relatório do Fórum Económico Mundial. Em 2026, como uma parte de uma era marcada pela competição, está na sua referência, fragmentação e confronto. Hoje, entre os principais riscos de curto prazo para a humanidade, estão a confrontação geoeconómica. Queridos amigos, olhem o que está a acontecer. A desinformação e a polarização social. A ONU e a UNCTAD também observam que a economia mundial permanece envolvida em tensões comerciais, incerteza persistente e profundas fragilidades estruturais. Ou seja, a humanidade tem ferramentas de adulto, para o uso adulto, mas a maioria das vezes continua ainda a reagir como um adolescente ferido que quer impor a sua identidade. Tem satélites, mas não tem serenidade. Tem inteligência artificial, mas uma profunda ausência
de inteligência moral. Tem fóruns internacionais, areópagos, mas falta o espírito de serviço. Tem uma linguagem de progresso, progressista, mas continua ainda a mover-se baseado no medo, no orgulho e na disputa. Abdu'l-Bahá começa esta palestra onde a crise começa na ideia que fazemos da realidade. Se Deus é pequeno, a vida fica pequena. Se a criação é acidental, o ser humano torna-se descartável. Se a Escritura Sagrada é lida sem espírito, a religião vira rigidez. E se a razão é separada da alma, a ciência vira um instrumento sem direção, que nos pode e está a levar ao cataclismo. Queridos amigos, neste primeiro episódio desta série maravilhosa sobre esta palestra, Abdu'l-Bahá abriu o teto da nossa mente. Ele disse: não reduzas Deus ao teu calendário. Não reduzas a criação à tua interpretação limitada. E não confundas símbolo com literalismo. Disse também: não herdes crenças sem investigares, sem investigação. E não chames tradição de verdade apenas porque ela chegou antes de ti. Vejam bem, Abdu'l-Bahá vem-nos dar a estrutura mental para nós interpretarmos a realidade. Se a criação é a expressão contínua da generosidade divina, então, o que é o ser humano dentro desta criação? Somos apenas corpo? Somos apenas cérebro? Somos apenas memória, instinto, medo e desejo? Ou existe em nós uma realidade interior que pensa, é capaz de pensar, consultar, sonhar, compreender e descobrir os mistérios da existência conectados com a espiritualidade, com Deus como cada um o concebe? Queridos amigos, talvez a maior viagem não seja aquela que o homem está a empreender para fora do nosso planeta. Talvez seja para dentro daquele lugar silencioso onde o ser humano pergunta: quem sou eu? Queridos amigos, espero que tenham gostado deste primeiro episódio. A palestra é fascinante. Os outros 3 episódios vão trazer coisas realmente que vos vão deslumbrar. Partilhem com outros amigos para que nós possamos ter conversas significativas, nós possamos pensar sobre coisas que realmente importam e não nos deixarmos passar os dias na espuma volátil deste mainstream, sem nunca olharmos para a essência da criação e de nós próprios. Queridos amigos, vemo-nos no próximo episódio. Despeço-me com amizade e carinho. Um grande abraço.